À medida que a Huawei tem vindo a crescer no mercado tecnológico, especialmente no sistema emergente de equipamentos de telecomunicações 5G, tem sido criticada e escrutinada pelos média, instituições e governos ocidentais, chegando mais recentemente a sanções em larga escala e até ao aprisionamento de membros do seu Conselho Administrativo. Neste artigo, exploramos os principais motivos por trás destas ações e as suas implicações éticas, formulamos e exploramos diferentes hipóteses, tendo em consideração a possível colaboração da Huawei com o Partido Comunista da República Popular da China. Bom dia, vamos dar início à nossa apresentação. Eu sou o Pedro Almeida, este é o João Vilar, este é o João Afonso, Pedro Agostinho e Pedro Galvão Almeida também. Para começar, vamos debruçar-nos sobre quem detém a Huawei, quem é o dono da Huawei. Sobre a investigação que nós fizemos, onde lemos vários artigos e papers publicados neste assunto, concluímos que quem detém a Huawei na prática é uma holding chamada Huawei Holding. Essa Huawei Holding é em 99% detida por um sindicato, Huawei Investment Holding Trade Union Committee. E também em relação à investigação que fizemos, há muitos partidos que dizem que todos os sindicatos chineses são detidos pelo All China Federation of Trade Unions e esse sindicato é uma espécie de um mega sindicato, que também se diz que é associado ao Partido Comunista Chinês, ao qual todos os outros respondem. Logo aí está um grande problema que muitos países têm com a Huawei e com a adoção dos seus sistemas 5G, porque se seguirmos a hierarquia, leva-nos ao Partido Comunista Chinês. Desde o início do século, a Huawei tem vindo a ser acusada múltiplas vezes de roubo de propriedade intelectual por vários países, principalmente países ocidentais. Algumas destas acusações envolvem, por exemplo, o processo que a empresa Cisco fez contra a Huawei, acusando-a de roubo de software, ou mais tarde, depois da própria Huawei ter processado a ZTE, que também é uma empresa de telecomunicações chinesa. A ZTE, como defesa, também processou a Huawei por violação de patentes, e há ainda mais casos de acusações contra a Huawei por parte de roubo intelectual. E estas danificam seriamente a sua imagem e são motivos para a falta de segurança que os outros países têm quanto à Huawei. E isto, obviamente, acaba por ter um impacto enorme no seu envolvimento na criação de infraestruturas de rede 5G e na venda de equipamento necessário ao mesmo. A Huawei desempenhou já um papel importante no desenvolvimento de sistemas de base que estão localizadas em torres de telecomunicações e estas bases são necessárias para estabelecer a conexão com um smartphone pessoal. Por isso, sendo a Huawei a responsável fabricante destas mesmas bases, pode projetar vulnerabilidades de segurança nesses sistemas, permitindo assim que comprometa a segurança da rede. Resumindo, a preocupação geral com a Huawei é que a República Popular da China possa estar no seu comando e possa explorar possíveis vulnerabilidades existentes no equipamento e software de redes 5G que a Huawei fabrica. Consequência destas suspeitas e acusações estão conflitos em que a Huawei se envolveu ao longo dos anos, especialmente desde o virar do século. Primeiramente, conflitos empresariais, como o colega já referiu, em que várias empresas multinacionais, especialmente ocidentais, processaram a Huawei por roubo e, mais notoriamente, conflitos com nações que têm banido, especialmente de há 3 anos para cá, onde temos os exemplos em que a chefe financeira da Huawei foi presa no Canadá e a pedido dos Estados Unidos, a Austrália, que baniu a compra de equipamento de telecomunicações 5G da Huawei, e os Estados Unidos, que já em 2019 proibiu empresas americanas de fazerem negócio com a Huawei, entre outras, meteu numa lista negra. Estas medidas são acusadas muitas vezes de fazerem parte da trade war entre os Estados Unidos e a China e terem motivos ulteriores, não apenas a da igualdade de mercado. Vamos a algumas teorias e vamos agora explorar as implicações éticas, tendo em conta a possível colaboração com o Partido Comunista. Na primeira hipótese, vamos assumir que a Huawei é controlada pelo Partido Chinês. Desta maneira, estamos também a assumir que a Huawei irá ser usada como uma ferramenta deste partido para espiar outros governos. De acordo com a primeira formulação de Kant, temos a seguinte hipótese. A China quer usar a Huawei e o seu equipamento 5G de maneira a espiar secretamente países estrangeiros, de modo a obter informação privilegiada por esses países. Se universalizássemos esta regra, então poderíamos obter a seguinte frase. Os países podem usar empresas localizadas nos seus países e os seus recursos para espionar países estrangeiros, a fim de obter informações privilegiadas. Se esta regra fosse universalizada, então os governos estrangeiros não seriam mais confiáveis, porque todos os países esperariam que outros fizessem o mesmo. E isso impactaria as suas relações, como acordos comerciais e infraestrutura estrangeira, causando mais mal do que bem para todas as partes. Logo, esta regra é autodestrutiva e não seria visto como uma boa ação por Kant. Já de acordo com a segunda formulação de Kant, a regra declarada anteriormente consideraria outros governos como um meio para um fim e não como governos confiáveis. Logo, não haveria a expectativa de privacidade dos governos. Então, o monitoramento secreto seria impossível, pois os governos afetados já estariam conscientes da espionagem existente. Logo, de acordo com a segunda formação, também é errado a China espiar
países estrangeiros e a decisão da lista negra dos Estados Unidos é justificável. Continuando com esta hipótese, ahm, podemos utilizar o utilitarismo de regra para analisar se as consequências benéficas de uma regra são mais abrangentes que as consequências prejudiciais. Considerando que o Partido Comunista da China controla a Huawei e tem influência na utilização do seu equipamento 5G, podemos concluir que isto os beneficia porque serve como uma ferramenta que permite uma certa vigilância global e lhes dá acesso a uma quantidade enorme de informação internacional. E por outro lado, toda esta autoridade sobre a Huawei pode prejudicar outros países, dado que estes têm que estar em alerta constante por causa da possibilidade de vigilância e que o que acaba por se tornar uma ameaça à segurança nacional. E assim, através desta perspectiva do utilitarismo de regras, é discernível que as consequências negativas têm mais impacto do que as benéficas, dado que envolvem muito mais países. E podemos então determinar que as alegações contra a Huawei são válidas, neste caso. Já de acordo com o contrato social, podemos ver isto desta maneira. É razoável que os governos deem privacidade às pessoas. As sociedades e os governos têm uma expectativa razoável que as suas informações não serão armazenadas ou usadas sem o seu consentimento. Logo, a decisão especulativa da China de usar os ativos de 5G da Huawei para espionar secretamente outros governos e inclusive aos seus cidadãos, está errada, pois viola o seu direito à privacidade. Logo, de acordo com o contrato social, esta ação também seria algo censurável. Vamos agora da hipótese contrária, em que a Huawei não seria controlada pela China. Segundo esta hipótese, a proibição da Huawei dos mercados americanos é vista como um comportamento extremamente político, em que o seu objetivo seria o melhoramento do mercado americano devido à falta do gigante chinês no mercado do 5G e de outros. Analisando a hipótese através da teoria kantiana, formulamos uma regra universal em que seria possível a proibição de qualquer empresa estrangeira sob um falso pretexto. Chegamos a uma conclusão que as empresas não iriam querer negociar em tais países por medo de uma futura proibição. Através da segunda formulação, concluímos que os países usariam a proibição disponível para uso pessoal, tratando as empresas estrangeiras como meio para um fim. Neste caso, de acordo com Kant, seria uma má ação, logo a proibição não era justificada. Analisando através do utilitarismo, a hipótese torna-se meio complicada, pois não sabemos quais as entidades envolvidas e o benefício que cada uma teria de acordo com a hipótese. Portanto, consideramos as entidades como a China, a Huawei, os Estados Unidos e os seus negócios, em que o Huawei levaria um grande golpe no seu mercado em termos de crescimento por falta do mercado americano, em que a China não levaria danos quase nenhuns por falta de envolvimento com a Huawei e em que os Estados Unidos e as suas empresas levariam um grande boost por falta de competição, em que a Huawei teria um enorme boost inicial. No contrato social, o mercado capitalista é razoável em que as empresas e os cidadãos querem a liberdade de comércio e é esperado que os países estejam atualizados nas tecnologias e avanços atuais. Portanto, seria errado banir a Huawei tais avanços técnicos e o direito para fazer capital. O equipamento 5G da Huawei tem um preço mais baixo quando comparado ao resto do mercado, mas mesmo assim muitos governos ainda não integraram esta tecnologia 5G da Huawei nos seus países, ainda que o uso de outros fabricantes implique um maior custo de implementação. Mesmo assim, mesmo que outras empresas quisessem fornecer preços mais baixos para os seus equipamentos 5G, a Huawei consegue sempre produzir em larga escala por um preço mais barato que os seus concorrentes. A Huawei é acusada de pertencer à República Popular da China e, portanto, é também acusada por ser controlada por esta. Por esse motivo, o seu interesse em fazer negócios fora da China é sacrificado por estar associado à República Popular da China. Os Estados Unidos e vários outros países que banem a Huawei dos seus mercados impedem, pelo menos por enquanto, o crescimento da empresa no mercado global. Podemos ver isto de dois pontos de vista. Do ponto de vista da República Popular da China, sacrificar a Huawei e ter uma pequena chance de espionar noutros países, ser um preço baixo a pagar. E do ponto de vista dos Estados Unidos e de outros países, sacrificar a Huawei proibindo-a de operar dentro dos seus países pode ser considerado de um bem maior, porque anula as violações de privacidade alegadas que ocorreriam se a proibição não estivesse em vigor. E a veracidade das alegações em estudo, temos ainda a falar, levantam sérias questões que abrangem aspectos económicos e tecnológicos que envolvem a rede 5G. Se tais alegações forem falsas e propositadas, então, de um modo mais geral, isto indica que os Estados podem aproveitar-se de difamação
para ganhar vantagem económica e tecnológica sobre empresas estrangeiras. Quanto à Huawei, se um Estado tiver poder para proibir a venda do seu equipamento 5G dentro do próprio país, tal como já aconteceu nos Estados Unidos e na Austrália, então isto irá melhorar o comércio de empresas nacionais que competem diretamente com a Huawei dentro deste setor de conectividade 5G e acaba por prejudicar a expansão da Huawei. Por exemplo, o próprio CEO da Huawei afirmou que os Estados Unidos tratam este assunto da rede 5G como se fosse uma tecnologia militar, comparando-o mesmo até à bomba atómica. E com isto ele quer insistir no ar que as alegações têm um objetivo de garantir a liderança nesta área tecnológica. E como vimos através do estudo das hipóteses, usar difamação como um meio para ganhar relevo na competência tecnológica vai contra as teorias éticas e é perceptível que é uma forma errada de ganhar vantagem neste escopo. E podemos chegar à conclusão que as alegações contra a Huawei, se as alegações contra a Huawei forem de facto falsas e propositadas e maliciosas, então este é um problema de concorrência económica e tecnológica que pode até ter intenções políticas. E concluímos assim a nossa apresentação. Isto é um tema que é inseparável dos aspectos geopolíticos e económicos, a adoção e a crítica sobre a adoção de infraestruturas 5G da Huawei, e é um tema top, um tema sensível que tem que ser abordado com bastante seriedade.